Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor, cantando a canção do tema desse mês, a grande colheita. Nesse momento você tem a oportunidade de adorar o Senhor através dos dízimos e as ofertas da casa do tesouro. Não cesse de adorar. Continue essa adoração em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos já orar agradecendo a Deus pela oferta que foi levantada. Um irmão chegou comigo
falou bem assim: pastor, eu não estava bem com Deus, não. Estava indo à igreja, mas não estava com uma vida reta, precisando melhorar a minha vida diante de Deus. E eu coloquei isso no meu coração, eu me empenhei: não, agora eu vou trabalhar mais para Deus, eu quero me dedicar mais ao Senhor, à sua igreja e à sua causa. Mas, pastor, depois que eu decidi fazer isso no meu coração e que eu comecei a colocar em prática, as coisas estão ficando tão difíceis. E eu me lembrei quando o apóstolo Paulo falou a Timóteo: se aquele que quer viver piamente no Senhor será perseguido. Então a Bíblia nos alerta sobre isso aí, porque quando a pessoa não está de bem com Deus, é como se ele, Satanás fica tranquilo: aquele ali não está fazendo nada, ele vai para a igreja, mas não é produtivo, eu não posso tirar a fé que ele possui. Mas agora, peraí, ele está se movimentando, ele está querendo fazer algo, pois eu vou começar a colocar provações de dificuldade na vida dele. As provações vêm de Deus. Vou começar a tentá-lo, vou começar a derrubá-lo, vou fazer alguma coisa, porque senão ele pode se despertar e outros irmãos podem se despertar também. A grande colheita, ela na realidade começa em cada um de nós. E para que a gente possa realmente colher, precisamos fazer uma reavaliação das nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, experiência própria: mudar não é fácil. Às vezes a gente tem ideia, sabe o que deve fazer. Não, peraí, aqui eu preciso melhorar. E devo dizer também que ao mesmo tempo que não é fácil, mas é absolutamente possível no Senhor. A grande colheita começa em mim, pois Deus sabe todas as coisas. E eu quero falar da grande colheita hoje com a igreja, porque o pastor falou nas outras oportunidades que ele falou, na primeira e na segunda mensagem, tem falado constantemente: a igreja tem que estar preparada, a igreja somos nós. E hoje eu quero falar sobre essa colheita em uma perspectiva apocalíptica, baseada em Apocalipse mesmo. O livro de Apocalipse é um livro intrigante, é um livro que a gente realmente tem que ler, procurar entender. Mas principalmente quando fala as 7 igrejas, eu acho assim algo sublime. Acho com certeza que Deus realmente quis tocar no coração da igreja, porque a igreja pode ser o tempo físico, mas somos nós também. E o que a gente percebe ali são igrejas que estão mais ou menos no caminho, preparadas, que Deus, através aqui ele revelou o Apocalipse a João, ele coloca lá que então tem poucas igrejas, e as outras são igrejas com problemas, com dificuldade. Mas a palavra de Deus diz que lá tem um anjo, e Deus diz que é a igreja dele também. Então nós, ainda que imperfeitos, ainda que falhos, ainda que não estejamos fazendo plenamente a vontade de Deus, somos de Deus, e Deus quer mais de nós. Deus, Ele sabe todas as coisas, não há nada que Deus não conheça. Nós vamos ler, eu peço a vocês que abram as Bíblias de vocês, nós não temos o projetor, nós temos as Bíblias, né? Em Apocalipse, capítulo 2, veremos os versículos 2 e 3. Deus conhece as nossas obras. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Nós temos que aprender algumas lições do Apocalipse, que não eram só para as igrejas da Ásia, daquela época, no começo do cristianismo, e não são só para igrejas e instituições religiosas, mas é para cada um de nós. O primeiro é que Deus valoriza o nosso labutar cristão. A palavra de Deus diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Agora, quando é no Senhor e para o Senhor,
muitas das vezes nós como igreja estamos fazendo para nos projetar. A glória, e é toda a glória, só pertence a Deus. A minha glória eu não dividirei com outro, diz a palavra do Senhor. Sabia, amado, que cada ato que você faz, cada atitude, cada passo, cada esforço que você faz para o Senhor, Ele está lhe observando? Que você não faz só para aparecer para Deus, você faz com amor, você faz com alegria. E às vezes nós nos sentimos, poxa, eu trabalho tanto, o Senhor e os irmãos não reconhecem. Esse não deve ser o pensamento cristão. O reconhecimento tem que vir de Deus. Aliás, tem muitas pessoas que trabalham e pensam que são para Deus, mas não são. Como diz lá em Mateus, nunca os conheci. Porque trabalham, mas também, ao mesmo tempo, vivem na iniquidade. Deus valoriza o nosso lutar cristão. Eu quero dizer, o ministério do louvor está bem aqui. Deus valoriza o esforço de vocês. Eu quero dizer, a irmã Emília, que trabalha na escola bíblica dominical, que se dedica, irmão Jaime, Deus valoriza. Deus está vendo o trabalho de vocês. A irmã Noemi, ao nosso irmão aqui, está filmando? Deus valoriza o seu trabalho. A irmã Cássia, que toma conta da igreja no seu aspecto de limpeza, Deus está vendo. Deus não despreza. O ser humano muitas das vezes é ingrato, mas Deus não é assim que Deus age na vida das pessoas. Deus valoriza o nosso lutar cristão. Cada atitude, cada coisa que você fizer para Deus, não para os homens, Deus vai realmente te abençoar. Deus valoriza também a nossa perseverança. Algumas pessoas começaram muito bem. Sabe, irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Eu faço uma avaliação da minha própria vida e eu sei que eu produzi muito mais para Deus em outros tempos. Deus tem falado comigo. E tem pessoas que eram tão perseverantes nessa igreja. Tem pessoas que nem estão aqui mais frequentando e que outro tempo eu vim trabalhando. Será que vocês conseguem lembrar de alguém assim? Que já foi líder dos homens e agora alguns, infelizmente, bem afastados de Deus mesmo, não perseveraram. Sabe, nós temos uma doutrina que é batista, mas que é bíblica, que é maravilhosa, que é a perseverança dos santos. Aquele que é do Senhor persevera. Ele pode por algum momento estar tentado, cair, mas ele persevera. E sabe o que a Bíblia diz aos perseverantes? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguns começaram muito bem. E talvez esteja até aqui. Pense bem na sua vida. Muitas das vezes nós não temos até uma santa inveja, sempre existe. Aquele irmão trabalha tanto. Nós podemos também produzir para o Senhor. Se dedique, faça. Que Deus está vendo tudo conforme diz o texto de Apocalipse. Conheça as tuas obras. Talvez a pessoa que estava produzindo lá, estava fazendo a obra do Senhor, ela disse: Deus não está olhando para mim, mas eu vou continuar trabalhando, Deus sabe. Trabalho e perseverança. Para o Senhor, nós não podemos parar. Isso é uma visão apocalíptica. Mais ainda, a palavra do Senhor diz que deixar de trabalhar é queda. Porque a gente sempre fala que a pessoa está desviada na igreja. A tal pessoa está desviada. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja como espectadores, que nada produzem, que na hora de fazer qualquer coisa para Deus, eu lembro que é para Deus, não é para o pastor, não é para um ou outro irmão, é para Deus. Deixa de fazer. Eu entendo que se uma pessoa estivesse dentro e ao mesmo tempo afastada, porque está assistindo. E nós não viemos assistir. Nós não somos espectadores. Nós somos protagonistas da obra de Deus. Nós somos artistas principal, cada um de nós. Não tem nenhum melhor do que o outro. Todos nós somos protagonistas dessa história. Já imaginaram? É uma história, a história do povo de Deus é uma história que não tem vilão, não tem bandido, só tem mocinho e mocinha e protagonista. Apocalipse 2,5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não,
brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Sabe a questão de arrependimento também? Arrepender-se quando não está produzindo, quando não está fazendo a obra de Deus. E nós podemos Deus, alguém pode dizer assim, eu trabalho muito. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele não chamou desocupados. Pescadores não eram desocupados. Outras pessoas estavam nos seus afazeres. Geralmente, quando a pessoa é desocupada, ela vai continuar desocupada. É como se fosse uma profissão. E é muito interessante que o texto também da palavra do Senhor nos diz que Deus nos promete vitória, Deus nos promete bênção. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida. Dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que árvore é essa? A gente lembra logo da história de Adão e Eva. E a gente sabe que não era para ser assim. Era para nós estarmos louvando a Deus, adorando ao Senhor, como realmente nós estamos fazendo neste momento. Porém, não era para existir o pecado, não era para existir a dor, não era para existir o sofrimento, não era para existir a mágoa, não era para existir a tristeza. Então, o que é que Deus quer fazer? O que é que Deus promete àqueles que são perseverantes? Aquele plano que eu tinha lá com Adão e que ele falhou, foi reconquistado por Cristo. E quem tem ouvido os ouça. Se você for um vencedor, se você perseverar na obra do Senhor, você então vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É Deus restituindo aquilo que Ele queria que nós sempre tivéssemos. Deus conhece também, é um outro aspecto da nossa tribulação. Deus conhece as nossas obras. Mas Deus, quantos aqui tem tribulação? Não vou nem levantar a mão, não levante não, que compartilha. Todo mundo aqui é tribulado. Existe tentação, existe tribulação, existe pecado. Gente, olha, tribulação é quando você está fazendo o que Deus quer e alguma coisa que não está acontecendo conforme você esperava. É uma tribulação. Enquanto que a tentação, o pecado não é se a pessoa está com dificuldade na sua vida e ela está em pecado, isso não é tribulação. É porque ela tem que deixar o pecado. Ela tem que lembrar onde errou, aí tem que voltar para o Senhor. Porque a tribulação, mesmo em momentos difíceis da nossa vida, a gente sente a paz de Deus. Então, eu estou de bem com Deus, alguma coisa boa vai acontecer. Agora, quando se está em pecado, a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós e ele tem ciúmes de nós quando você está em pecado. A primeira coisa que você lembra, isso está acontecendo na minha vida, porque alguma coisa errada eu estou fazendo e a pessoa já sabe o que é. Apocalipse, capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: conheça as tuas obras e a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, que não são, mas são sinagoga de Satanás, eu também conheço. Não temam das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida não é a salvação, viu? A salvação nós já temos. A coroa da vida é o galardão, é a presença de Deus sentida de uma forma mais intensa. É como se fosse um prêmio. A coroa da vida, a coroa é como se fosse alguém que venceu e recebeu por isso uma coroa. Mas eu queria dizer qual é a palavra-chave desse versículo que nós lemos, do versículo 10. Não temas. Quantas vezes nós encontramos versículos na Bíblia que diz isso? Meu servo, não temas, pois eu estou contigo. Isso foi dito para Josué. Já viram como era a vida de Josué? Fizeram uma pesquisa. Josué é um dos homens mais íntegros da Bíblia. Inclusive a Bíblia é um livro muito real. Ela não mostra super-homens, ela mostra homens com ele. Moisés vacilou em algum momento, outros vacilaram, mas quando a gente vê a história de Josué, ele era um guerreiro de Deus, era um homem de Deus ali que, de tão importante, de tão dedicado que ele era, ele substituiu
possivelmente o maior missionário da história, aquele que conduziu, que tirou o povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito, e levou à terra prometida, que foi Josué. Moisés nem entrou na terra prometida, e Josué entrou, e ele liderou o povo. E já no finalzinho da sua vida, ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era um homem realmente que tinha uma visão muito grande e uma dedicação muito grande. E ele não temia, porque Deus disse assim: não temas. Onde pisar o vosso pé será seu, e as promessas de Deus ele realmente se apossaram. Nesse texto que nós lemos aí de Apocalipse, numa das partes fala que tereis uma tribulação de 10 dias. Sabe o que é isso? Breve. 10 dias, para quem está sofrendo, parece muito tempo, mas cronologicamente 10 dias é um tempo breve. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa tribulação é breve. Aí eu queria chamar a atenção de vocês. Se vocês estão tendo uma tribulação muito longa, já não é tribulação, alguma coisa errada está acontecendo. Porque a promessa de Deus em 2 Coríntios 4,17 é que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, leve e momentânea tribulação. Leve que não é pesada, momentânea que não vai durar muito tempo. Agora sim, o peso, a glória tem um peso eterno e muito excelente. Então, quando você estiver sofrendo muito e constantemente com problemas ou mais problemas, é o momento de avaliar e realmente saber como é que vai estar. Não sei se vocês estão percebendo que tudo isso aí tem a ver com a grande colheita. Porque a partir de mim, produzindo frutos, eu vou trazer outros que vão produzir frutos também. Lá, quando fala sobre a palavra do semeador, diz que dá muitos frutos. Nós temos que realmente produzir muitos frutos. E em Apocalipse, ainda no versículo anterior, diz que teremos uma tribulação de 10 dias, e depois diz: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Nós temos a morte física, que todo mundo sabe que é, e temos a morte espiritual. Essa é a segunda morte. Morte espiritual é separação eterna de Deus. O que ele está dizendo? Que quem vencer, aquele que perseverar, continuar nos caminhos do Senhor, não vai sofrer o dano da segunda morte. Há que dizer que ainda vão morrer, morre fisicamente, todo mundo vai morrer, mas vai morrer espiritualmente? A palavra de Deus garante. Não é eu, são as minhas obras, não é o dinheiro de ninguém, não é a aparência, não é a inteligência, mas é a promessa de Deus registrada nesse livro maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. Deus sabe onde habitamos. Capítulo 2, versículo 13 de Apocalipse: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Deus sabe onde nós estamos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, aliás, algumas perguntas. Primeiro, onde é que nós estamos fisicamente, geograficamente? Nós estamos na cidade de Parnaíba, né? E aí, o que vocês acham de Parnaíba? Eu vou fazer uma outra pergunta para ser bem claro. Parnaíba é do Senhor? Parnaíba é do Senhor ou não é? Quem acha que é? Mas tanta violência, tantas drogas, prostituição, desonestidade, brigas, confusões, não é do Senhor? Como que é do Senhor? Com tudo isso aí. Como é? Pois é. Exatamente. Essa pode ser uma perspectiva nossa. Parnaíba é do Senhor, no meu coração quer que seja. Mas Parnaíba não é do Senhor. Mas é para ser. Porque não adianta eu declarar Parnaíba é do Senhor e não fazer nada.
não testemunhar, não falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma. Que Jesus Cristo transforma. Parnaíba não é do Senhor, pelo menos de fato. De direito, eu poderia dizer até que é, porque o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo dele habita. Os macumbeiros são também, todos são. Mas do ponto de vista, de fato, Parnaíba está precisando do Senhor. Deus sabe que nós habitamos em Parnaíba. E precisamos realmente glorificar o nome de Deus nessa cidade. Quer ver uma coisa que eu vou contar para vocês? Você, como aquele programa que tem, o nosso programa, que o pastor Ricardo faz, qual é o nome? É esse o nome do programa que ele faz? Ele ainda faz programa? Ainda tem? Não? Porque entrou uma outra liderança, né, e tirou. Inclusive, eu sei da história que quem entrou, tirou o programa e já saiu de novo. Vocês sabiam disso? Essa pessoa não é de Deus. Gente, vocês não sabem quantas pessoas assistiram o programa Palavra de Vida. Eu não assistia porque eu ia trabalhar. Eu ouvi algumas vezes. Mas esses pastores, o pastor e a pastora, né, que me chamavam, estavam ficando conhecidos. Ah, o senhor da igreja, daquele da televisão, as pessoas estavam sabendo. Então ali o nome de Deus era glorificado. Aí entrou alguém, um enviado de Satanás, para tirar o programa. Mas nós sabemos que Deus ele trabalha de várias formas. E nós não vamos nos calar. E outras maneiras vão ser apresentadas. E outras objeções também. Parnaíba é para ser do Senhor. Depende de nós. Nós como povo de Deus, nós como igreja. Conheça as tuas obras e onde habitas. Hoje vejam bem, a cidade bem aqui, aqui foi dirigida a carta. Era uma cidade que Deus não poupou. Conheça as tuas obras e onde habitas. E o que foi que ele disse? É onde Satanás habita. E bem disse o irmão Jaime, o mundo jaz no maligno. E nós precisamos estar acordados para isso. Agora o texto também fala: conheça as tuas obras e onde habitas, e apesar de tudo isso, retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Eu só lembro de Noé. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração perversa, Noé era luz. E nós somos minoria. A luz em Parnaíba, a luz espiritual é minoria. Mas nós brigamos. Nós fazemos a diferença também nesse sentido. E não negaste a minha fé. A palavra de Deus diz que os que perseveram comerão do maná escondido e terão um novo nome. Não podia ter um novo nome, né? Nome no céu, nome escrito por Deus. São promessas. Vejam bem, Deus, ao mesmo tempo em que Ele pede ao seu povo para que se empenhe, para que faça a sua obra, Ele faz promessas maravilhosas. Então nós já vimos que Deus conhece as nossas obras, Deus conhece a nossa tribulação, e Deus conhece ainda, sabe o que? Está no Apocalipse capítulo 2 e versículo 19. Vocês podem acompanhar comigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas e o teu. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas eu queria destacar duas coisas que Deus conhece: o nosso amor. Eu conheço o teu amor. Deus conhece o amor de vocês. Qual é o amor de vocês? É o amor interesseiro, o amor ágape, o amor de Deus? Não quero que responda para mim não, mas pense bem. Você ama? E eu fico assim tão preocupado, porque Lucas, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é muito bem, no céu comigo há pouco, né? É amor, Deus é amor. E o amor é compulsório, é obrigatório na vida do cristão. Se você está tendo dificuldade
em amar alguém, se você está tendo dificuldade de relacionamento, você tem que fazer uma revisão na sua vida. Ah, mas tal pessoa não gosta de mim. Ele pode não gostar, o problema é dele com Deus, mas você não. Por isso que eu digo, a colheita começa em nós. Nós não estamos vivendo a lei de Italião. Eu só amo quem me ama. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É o que a palavra de Deus diz. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora, Deus conhece o nosso amor, não é o nosso bate-papo, não é o que a gente diz, não. É muito fácil dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas Deus conhece lá de dentro do coração. E Ele diz: eu conheço as tuas obras e conheço também o teu amor. Conheço as tuas obras e o teu amor. Diz também: conheço a tua fé. E aí, como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Será que se Deus olhasse para a igreja, Ele escreveu para as igrejas lá, e olhasse para a igreja e para as igrejas que estão aqui dentro, Ele ia encontrar fé? Quando o Filho do Homem vier a casa, encontrará fé sobre a terra. É o que diz a palavra de Deus. Gente, a fé não é complicada para a gente avaliar. Ter fé não é a pessoa dizer: eu acredito e eu participo de tudo. Não, a fé é lá de dentro. Sabe como é a fé? É quando você, nas situações, sabe que vai se sair, porque tem um Deus poderoso ao seu lado. E até na questão: eu vou morrer. Mas vejam bem, quais são as promessas de Deus? São para esse mundo? Ao que vencer terá a coroa da vida, não verá a segunda morte, terá um novo nome. As promessas de Deus não são para cá, não são por aqui e agora. Não nos enganemos. Não terá o dano da segunda morte, mas a morte física todos teremos, a não ser que Jesus volte e arrebate a sua igreja. Essa é a única maneira que teremos de não ver a segunda morte. Então vejam bem, Deus conhece as nossas obras, Deus conhece as nossas tribulações, conhece a nossa fé, conhece o nosso amor e conhece os nossos erros. Conhece os nossos erros. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Gente, olha, nós não devemos usar aquela frase tolerância zero. Tolerância é bom, porque é uma tolerância em amor e no amor cristão. Mas eu tenho sentido que no momento atual, nos dias odiérrimos, como diriam alguns, a gente tem percebido uma tolerância muito grande. O que é tolerância? Se permite tudo. Já não temos mais um evangelho verdadeiro sendo pregado. É pessoas dizendo assim: eu encontro demais pessoas que falam comigo: eu fui para tal igreja porque eu me identifico lá do jeito que eu gosto. A igreja não tem que ser do jeito que a gente gosta, tem que ser do jeito que Deus manda. E coitado dos pastores, porque os pastores agora têm que se acomodar. Os pastores têm que dizer assim: não, como é que você gosta da igreja? A igreja é democrática, aí eu vou escolher como é que vocês querem a igreja. Para que, pastor? A igreja é teocrática, ele é um servo de Deus inspirado pelo Espírito, ungido, para que realmente possa comandar. E a gente tem que prestar atenção se comanda é pela palavra. Nós temos essa capacidade, esse discernimento. A igreja não é democrática, a igreja é teocrática. É Deus quem comanda. E Deus serve por Moisés. Enquanto o povo ouvia Moisés, enquanto o povo ouvia Josué, enquanto o povo ouvia os juízes que eram mandados por Deus, o povo estava bem. Mas quando não acontecia isso, então a questão da tolerância, a Jezabel, quantas Jezabel não existe? Pode ser homens também. Quantas pessoas que a gente não tolera? Eu não vou mais para a igreja não. Por quê? Porque lá não deixa eu beber uma pinga. Não, irmão, você fala assim: você beber essa pinga só em casa.
Não é, ninguém vai ver, tem problema, mas venha para a igreja. Você vai, eu não botei uma palavra para explicar, você vai para o inferno com a sua pinga. Não é verdade? A palavra de Deus diz, ou deixa transparecer, que nem uma pessoa que bebe pinga vai para o céu, né? É um vício, né? É um viciado. Mas há pessoas que ainda têm a tolerância. E a tolerância também é doutrinária, muitas das vezes, permitindo coisas que não são do agrado de Deus. Os meus servos se prostituem como o sacrifício da idolatria. Nós somos seres que muitas das vezes deixamos levar por muitas coisas que não deveríamos, né, permitir. Mas temos que realmente ter cuidado. A igreja do Senhor, nós temos como regra maior a Bíblia, a palavra de Deus. Se for mais ou menos que a palavra, então está fora. É a palavra do Senhor. Então Deus conhece os nossos erros. Eu não vou perguntar quem tem erro aqui, porque aí seria outra covardia de todo mundo. E é interessante, quando a gente fala erro, é pecado mesmo. Agora, para não falar erro, não é pecado mesmo. Mas no caso aqui, a tolerância da profetisa, aliás, a gente tem surgido de falsos profetas. E tem muita gente que vai atrás. Eu fico às vezes pensando, e eu estava assim na sala assistindo Henry, aquele lobo lá do Santa Catarina, né? E ele agora já tem até mulheres que cantam para ele, já fizeram até música, né? Tem um grupo pequeno, mas é um grupo do Henry de Indaiá, né? Mas tem gente que acredita, tem gente que fica pensando, será que é Jesus mesmo? E aí ele vai ensinando. Vocês já viram que o Henry é espírita, né? A doutrina dele é toda espírita, é reencarnação, é andar nas nuvens, é doutrina espírita também, mas ele fala. Temos que ter muito cuidado, não é o que eu quero. Deus nos chama para o arrependimento. Em Apocalipse diz ainda, capítulo 2, versículo 21, veio tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Prostituição espiritual, ou seja, pessoas que estão seguindo outras fontes que não a Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem outros livros inspirados também, vamos seguir. Tem outros aí que interpretam a sua forma, pegam até a Bíblia e leem, mas começam a fazer interpretações que não são de acordo com a vontade de Deus. Sabe qual é uma promessa de Deus? Aquele que se arrepende, aquele que faz a vontade de Deus, aos vencedores será considerado a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Ele fala da estrela da manhã, estrela alva, né? Falando de Jesus. É a presença de Jesus também. Deus conhece a nossa vida real. É engraçado, eu quero contar assim, uma coisa. Eu não assisto novela, não tenho nada assim muito contra, não, só um pouquinho. Até digo que é uma novela Cordel Encantado, que é uma novela literária, que seria interessante assistir, do ponto de vista instrutivo. Mas aí, teve uma novela aí que eu soube, porque eu estava numa reunião de professoras, tinha um professor no meio também, e todo mundo estava perguntando, quem matou Norma? Quem matou a Norma? Aí hoje eu fui dar aula, eu estava dando aula, hoje quando eu estava dando aula lá, surgiu uma questão também, aí perguntaram para mim, aí eu perguntei, gente, eu não sei quem foi que matou a Norma. Aí a pessoa assim foi aí disse o nome da pessoa que matou. A senhora deu o jornal, porque o jornal não disse, não, a novela terminou. Quer dizer, a novela já terminou. Agora, o que é interessante é que a atriz que fazia Norma, ela falou que ela chegava nos lugares e as pessoas conversavam com ela, achando, praticamente ensinando que ela era a mesma Norma, né? E antes de morrer, perguntavam como é que vai morrer Norma. Perguntavam para ela. Porque a gente sabe muito bem que o artista vive uma personagem, mas ele tem a vida real. Muitas vezes isso acontece com a gente, nós não somos Norma, nem vamos morrer, nem ser assassinados. Mas a gente tem uma vida que não é aquilo que as pessoas pensam. Precisamos, Deus conhece a nossa vida real. Você pode, algum detalhe assim, a gente pode enganar muita gente por algum tempo, todo tempo, mas a gente nem todo tempo se engana, né? Mas não se engana a Deus. Deus ele sabe. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 e 3 diz: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de
Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Olha aí, realmente aquela pessoa não está viva, aquela igreja não estava viva, ela estava morta. Tem nome de que vive. Igreja não é aparência, igreja é o que se vive, é o amor em ação, é a missão em ação. Então a gente, vocês viram a nossa igreja que vai ficar bonita pela fé? Nós somos contra, não, queremos uma igreja bonita, mas não é aquela estampa de igreja que vai determinar o que realmente é a igreja dentro, porque senão ia contar o Vaticano, com seus palacetes, né? E outras igrejas que não tem nem cunho cristão, outras entidades religiosas, mas Deus diz que conhece as obras e tem nome de que vive e está morto. Lembra-te do versículo 3 do capítulo 3, lembra-te, pois, de onde cai, do que tem recebido e ouvido, e guarda, lembra e arrepende-te, senão vigiarei e virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti. Mais uma vez entra aqui a palavra arrependimento. A gente tem que lembrar o que está acontecendo comigo. Gente, olha, o ser humano, de uma forma geral, ele se acha. Se tiver um bocado de gente errado, ele é o menos errado. Eu estou errado também, mas eu sou o menos. Se tiver um bocado de gente inteligente, ele vai achar que é o nada, ele que é o mais. O ser humano, ele pensa dele, além do que convém, quando a Bíblia diz que não deve ser assim. Nós não devemos pensar de nós além do que realmente nós somos. O que é que eu sou? O que é que nós somos como seres humanos? Tem muitas pessoas que são inteligentes, eu sou rico, eu sou isso, aquilo outro. Quando na realidade, Deus falaria para essa pessoa: tens nome que vives e estás morto. Mais uma vez eu quero só citar assim, nada contra artista não, são pessoas que precisam de Deus também. Mas que eles vivem eles interpretam, portanto é uma vida irreal que as pessoas de bom senso sabem que são. Aí a gente deu um exemplo de Fábio Assunção, que fazia um mocinho, mas na realidade ele era um dependente químico na vida real. Nós temos outros casos agora recentemente da Vera Fischer, que já se conhecia que ela se envolvia com drogas, mas lá na novela ela faz uma personagem, ela faz uma freira, ela faz uma mãe de família, mas na vida real não é daquela forma. Muitas daquelas pessoas são dependentes. Alguns vão buscar soluções nas filosofias orientais, no yoga, no budismo, tentando se encontrar consigo mesmo, e muitas vezes não se encontram. Vão lá para se Shomoye, para as filosofias de vida, que quando a gente entra bem assim, seu problema está resolvido, é só você pensar. Comece a repetir, a invocar, a usar os mantras. Aí a pessoa sai dali toda convencida de que é o vencedor, mas os problemas continuam. Porque a Bíblia diz que só em Cristo, deixa bem claro, nós somos mais que vencedores. A Bíblia fala em Apocalipse aí que nós devemos ser vigilantes. Devemos ser vigilantes, devemos vigiar. E vigiar não é fiscalizar a vida do outro, é vigiar a nossa própria vida. Todas as vezes que a Bíblia fala, por exemplo, ela diz vigiar e orar, isso não quer dizer que eu vou orar e vigiar a vida do irmão, não. A tendência do ser humano é fazer isso. E quando diz ser vigilante, é a sua própria vida. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. No dia que a gente partir para a eternidade, não tem negócio de missa, nem de 7º dia, não tem encomendas, não tem nada, não tem oferendas. É nós diante de Deus. Então tem que vigiar. É o que a Bíblia diz. E a palavra-chave realmente que é arrependimento. Outra coisa importante, que nós estamos falando da grande colheita. Eu quero colher. Pois então comece a colher em você mesmo. Um outro aspecto bastante interessante, muito bonito, que diz em Apocalipse, é que Deus abre as portas. A quem é que Deus abre as portas? Do ponto de vista de igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 8.
conheço as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Gente, quando Deus abre as portas, ninguém se cuida. Não tem jeito. Aí eu falei do programa, tiraram o programa do ar, mas nem por isso o evangelho vai ser deixar de ser pregado. Que Deus permitiu que isso acontecesse, mas Ele vai abrir outra porta e ninguém pode fechar. E se Deus abre as portas para você, pode ter certeza que você vai continuar nesse caminho e vai ser um vencedor. Agora ele diz assim, ele abre a porta e ele falou a essa igreja que estava andando nos seus caminhos, ele diz assim: tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A palavra de Deus e Jesus. Tinha pouca força, era uma igreja aparentemente fraca, mas era uma igreja forte, porque é como o apóstolo Paulo diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A outra igreja que estava rica era pobre, e essa aqui que julgava ser pobre era rica, do ponto de vista divino. A outra não tinha porta aberta não. Para quê? Aliás, para que se abre a porta? Para alguém entrar. Se não entra, aí não dá para fazer muitas coisas. Conheça as tuas obras, que pus uma porta aberta. Deus tem aberto as portas para nós. Você sente que Deus abriu a porta para você? Peça para Deus abrir a porta. E Deus sabe da nossa condição espiritual. Eu digo que a temperatura espiritual, e isso não é medido pelos cânticos não, de quem pula mais, de quem louva mais alto, de quem faz mais gestos. Pode até ser que essa pessoa que faz tudo isso aí esteja bem espiritualmente, mas não é marca. A marca é o amor, e a marca também é o compromisso com Deus. Em Apocalipse 3, versículos 15 e 17, conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É aquela questão de pessoas que pensam em si além do que convém. Aquela igreja, se não for eu não sobrevivo não. Se eu sair do ministério de louvor, se eu sair da EBD, se eu sair do pastorar, se eu sair da liderança dos homens, das mulheres, vai acabar tudinho. Poxa, essa força é de Deus ou é do ser humano? Nós não temos forças para isso. E muitas das vezes as pessoas que pensam que têm essa mensagem não sabem que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas não digam isso. A palavra mais forte, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Não é assim? Sabe, eu não tenho nem jeito para chegar para alguém. Tem pessoas que dizem: eu não tenho jeito. Sai daí, seu pobre, cego, miserável, nu. Não vai dizer isso não. Mas aí quando eu estou aqui dizendo que a Bíblia diz, aí eu me sinto mais autorizado. Até porque se você chegar tem que ter cuidado, porque você pode dar também, né? A pessoa pode responder item usado pelo inimigo, né? Mas vejam que palavras fortes, gente. Isso aqui é uma figura de linguagem. Quer dizer que uma pessoa que está arrasada diante de Deus, não é nada. Mas se a gente for analisar materialmente mesmo, uma pessoa que tem essas características de miserável, pobre, cego, é realmente uma situação muito complicada. Agora imaginem, isto é uma carta dirigida a uma igreja. Você está falando do povo do mundo que não tem Deus, não. É para um povo que julgava ter Deus. Por isso precisamos avaliar nossas vidas. A grande colheita, ela começa em nós. E nós precisamos estar bem com Deus. E aí, se alguém está nessa situação, é pobre, é miserável, é cego, é coitado e é nu, o que tem que fazer? Lá em Apocalipse 3,18 tem um conselho. Aconselho-te de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Ou seja, corre atrás de Deus, te aproxima de Deus,
Aí vai deixar, a gente poderia até trocar os adjetivos. Em vez de ser um desgraçado, vai ser cheio da graça de Deus. Em vez de ser um miserável, vai ser um abençoado. Em vez de ser pobre, vai ser rico. Em vez de ser cego, vai ter visão. Em vez de estar nu, estará vestido com as vestes brancas, que realmente Deus prometeu para aqueles que ouvem este conselho. Para finalizar, e para que a gente realmente possa fazer essa grande colheita, aliás, eu queria dizer o seguinte para vocês: a grande colheita não é do pastor, mas eu queria que vocês prestassem atenção. O pastor não está aqui hoje. A gente nota quando alguém está assim, tão empolgado com alguma coisa pelos olhos. E toda vez que o pastor Ricardo fala da grande colheita, é assim, os olhos dele brilham. Então, não é o pastor que tem que fazer, mas o pastor quer. E eu sei que muitos irmãos aqui querem, possivelmente todos, mas nós precisamos, a começar em nós, permitir que Deus realmente venha a agir, para que nós possamos. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos vão cair no barranco. Então, para que alguém possa encaminhar um cego, ele tem que ter uma visão melhor. Então, a palavra de Deus diz no versículo 20 do capítulo 3, que Deus bate a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouviu a minha voz, eu ouvirei e eu cearei com ele e ele comigo. Eu ouvirei a minha voz, abri a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe o que é que diz ao vencedor? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Não é para ser Deus, não. É para Jesus não venceu, ele vai vencer como Jesus venceu. Esse é o convite de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Então, para nós encerrarmos, só dizer o que nós vimos nessa noite. Deus conhece as nossas obras, Deus conhece as nossas tribulações, Deus conhece a nossa vida real, que Deus abre as portas e que Deus realmente quer nos abençoar e que Ele está insistentemente batendo a porta do nosso coração e dizendo que nós devemos realmente nos colocar na presença dEle. No texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20, que nós lemos, ele não é um texto evangelístico, ele é um texto para a igreja. Isso quer dizer o seguinte: muitos de nós, eu digo muitos, a gente se inclui também, não estão abrindo as suas vidas para Deus. Então vamos fazer uma grande colheita, mas vamos começar a colheita em nós. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender. Então vamos cantar música, o grupo de louvor vai cantar, e eu queria que você parasse, que você refletisse como está a sua vida com Deus, a partir de mim. E pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um jovem, um adulto, um senhor, uma senhora, qualquer pessoa. Nós precisamos refletir a nossa vida com Deus, não é com o outro. O que o outro vai dizer, aí é ele que vai dizer, ele que vai perceber. Mas precisamos ter essa ligação, essa intimidade com Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo no Apocalipse? Eu quero que vocês se aproximem de mim, porque eu amo vocês e eu quero que vocês produzam